Olá, eu sou o Heráclito Triste e sejam bem-vindos ao meu canal. Bom, esse é o vídeo, a parte 2, né, do que eu tava falando, que era um assunto sobre a segurança do país, né, crimes, a minha visão sobre como deveriam ser as coisas, enfim. Bom, acabei de postar o primeiro vídeo, isso aqui na parte 2. Então, como eu tava falando sobre a educação, né, que a educação, um bom apoio psicológico para os jovens, né, seria a chave para os crimes cessarem. E de fato é. De fato eu vejo que o pessoal que tem mais tem mais ai caramba, essa visão, né, que tem esse discurso mais abrangente, né, que foca na solução do problema, tipo, na erradicação do crime, né, em que não existe o crime, né, é o pessoal um pessoal um pouco, um pessoal mais progressista, um pessoal mais de esquerda, né, e eles têm razão, a gente não pode ser completamente alienado, fechado e falar que só o meu lado tá certo e se aquela pessoa tem aquela visão, tá completamente errado. É só porque ela tem aquela visão. Mas o que ela tá falando não é verdade, entende? E de fato é verdade. Se nosso país focar em, em educação de qualidade, sabe? E não só essa educação largada, né? Os índices de crimes cairiam, sabe? Ter uma educação ética, sabe? É ensinar ética e cidadania nas escolas, ver o que está acontecendo com os jovens, sabe? Isso resolveria, assim, um problema de crime, sabe? Tipo, diminuiria o número de jovens que iriam cair pro crime organizado, ou enfim, ou qualquer outras coisas, sabe? Então, sim, a educação de qualidade, um bom apoio psicológico para os jovens, né, para as crianças e os adolescentes, e na própria, né, tipo, se a pessoa ela não cometeu um crime de honra, né, como eu falo, na própria prisão, se a pessoa tiver uma reeducação, sabe, mostrar que esse não é o caminho, ter um apoio psicológico, por isso eu falo para pessoas que não cometeram crimes hediondos, sabe, pessoas que não cometeram aqueles crimes mais brandos, vamos dizer assim, sabe? E reeducar essas pessoas, se essas pessoas, né, têm uma chance, né? Isso também é uma solução, sabe? Focar na raiz do problema. E a raiz do problema é o quê? É a sociedade, as periferias, que os jovens estão todos largados e estão à mercê de quem? Entende? Tem toda uma estrutura, se a gente for parar para analisar, que alimenta isso e cria isso, sabe? A gente não pode ser hipócrita ou deixar os olhos fechados para isso, para o problema, entende? Esse é o real problema. É a juventude largada, sabe? A juventude largada e todo o contexto em que a gente vive, sabe? Se você for parar para analisar, se você vive uma. Isso depende de onde você vive. O pessoal que vive em comunidades, né, em favelas, vão entender o que eu tô falando. Mas, cara, tem um monte de influência ruim, entende? E se os jovens, se as pessoas, mais as crianças, adolescentes, que eu tenho jovens adultos, né? Se tivessem uma educação de qualidade, se tivesse uma instrução certa, uma instrução correta, um apoio psicológico também, se as pessoas tivessem isso, a chance dessa pessoa cair no crime seria muito menor, cara, muito menor. Não vou dizer que não ia existir, vai existir sim, né? O mundo é, como eu falo, o mundo é mundo desde que a gente existe. Então vai ter pessoas de má índole, pessoas complicadas, enfim. E pessoas que não tem como você socializar, que já tá perdido. E essas pessoas como que você vai resolver? Você vai soltar? Não, não. Tem pessoas que não tem como se você ressocializar, você não pode soltar para a sociedade, tem.
Mas conforme eu fui crescendo, eu fui tendo essa perspectiva, sabe? Que sim, o pessoal, o pessoal mais progressista, né, o pessoal de esquerda, eles têm razão. Tem razão nesse aspecto, que se você der uma educação de qualidade, uma estrutura de qualidade, acaba. Os crimes, as pessoas, os jovens que vão cair nos crimes, eles não vão cair, porque eles vão ter uma educação, vão ter uma instrução, sabe? O único problema que nem eu falo, né, a minha visão, né, é, o, a esquerda comete um erro gravíssimo é não punir, né? Tipo, a minha visão se brincar é até pior do que os conservadores, né? Que é, né, eliminar quem comete crimes muito graves, sabe? Crimes hediondos. Você não tem como você devolver uma vida com uma prisão. Ah, eu vou ficar preso por um tempo e depois eu saio. Isso não faz sentido. Entende? Como eu falei, conforme a gente vai evoluindo, né? O certo é a gente ter a ciência de que a vida é muito valiosa e respeitar a vida. E não ser um animal, seres grotescos como eram o pessoal de antigamente, sabe? A nossa sociedade tem que evoluir. Tá, mas você vai evoluir punindo crimes, a vida, morte com morte? Não, sim. Sim, porque aí sim você tá sendo lógico e resolvendo o problema. Tipo, punindo crime com crime. Tipo, punindo a pessoa o que ela fez. De acordo com o que ela fez, com o peso que ela fez. Tipo, o peso da vida. Você pune com uma vida. Você não tem como você devolver a vida. Você vai ser preso e tudo mais, mas você vai estar vivo, cara. Outra pessoa que você matou não vai. Entende? Você punir e de igualdade e essa punição já inibe os outros, entende? Mas assim, o intuito desse vídeo, eu já falei disso no vídeo anterior, mas o intuito desse vídeo é mostrar a solução. E a solução seria essa, tipo, para crimes muito graves e pessoas que não podem ser ressocializadas, você elimina mesmo. Não tem como você conversar e ter um pensamento mais brando. Não tem como você ter uma visão mais branda sobre isso. O mal existe, o mal não vai ser combatido de uma forma pacifista. Isso é ridículo, entende? E de fato resolveu o problema. De fato resolveu o problema. Se a gente for analisar mesmo, se a gente for ver de uma perspectiva séria e realista, sabe? Sem hipocrisia, sem. Ai, eu tô sendo contra a sociedade, a cultura de favela. Sem essa visão, sem uma visão lógica mesmo, cara, os jovens têm uma estrutura. Os jovens, sejam crianças, adolescentes, têm uma estrutura completamente desorganizada, né? Às vezes a família vai ter uma família não muito estruturada, né? Se você for ver as pessoas que cometem crimes, essas coisas, é passado a pessoa é uma merda, entende? E a pessoa vai estar perdida, vai ter a influência do quê? Qual o tipo de influência? Influência do crime, cara. Influência do crime. E você vê, não é querendo ser moralista ou falar ou, ou falar que funk é errado, coisa assim, mas cara, como eu falei, eu trabalhei em uma logística, eu vi como que são. Eu não escuto, quando eu era mais jovem, sim. Quando eu era mais jovem, tinha aquilo lá, funk é isso aí, é horrível e tudo mais, não deveria existir. Mas eu não tenho essa perspectiva hoje em dia. Entende? Eu vivo a minha vida e cada um escolhe o que gostar e tudo mais. Mas só que, cara, não tem como você não vê isso, cara, tá bem escancarado, sabe? As músicas, o que influencia, o que entra no inconsciente das pessoas menos favorecidas é o quê? É que você tem de se ostentar e nem mais isso, cara. Eu escutei, eu vi quando eu trabalhei em logística, né? Eles colocavam a música que o pessoal gostava e o pessoal, né, de periferia, essas coisas, enfim, que a maioria das pessoas gostam, sabe? E, cara, não são coisas absurdas, sabe? Que narram um crime ocorrendo, um assalto a banco, essas coisas, sabe? Isso entra no inconsciente das pessoas. Quando entra no inconsciente de uma pessoa mal estruturada, o que vai acontecer? Qual vai ser o ídolo dela? O que a pessoa vai querer fazer? É óbvio que vai cair no crime, entende? Então, se você for ver hoje em dia, a sociedade, e ah, tanto as culturas tanto o que o, as grandes corporações, sabe, quem manda mesmo, dá para a sociedade, como onde estão estruturados já cria uma fábrica de criminosos, entende? Você
tá num momento, num local totalmente dominado por uma estrutura já, né, já complicada, né? Tipo, já tá no... A maioria das pessoas que vivem em comunidades, essas coisas já tem uma grande influência do crime organizado, sabe? E as músicas, você já vai estar estruturado, influenciado para isso. E com a música que você escuta, você vai estar influenciado a ser isso. E o que acontece? Você vai seguir esse caminho, entende? Você vai seguir esse caminho. E por que que o Estado permite isso? Por que que o governo permite isso? Porque eles estão ligados a isso, entende? Estão todos ligados a isso, entende? O judiciário, o executivo, tá tudo corrompido, entende? Eu falo desses problemas, mas eu preciso mostrar uma solução. E qual é a solução para resolver esses problemas? Qual é a solução? Existe uma solução? Existe como resolver esse problema? Não, óbvio que não. Não existe como. Não tem como ter um final feliz o nosso país. Não tem. Ah, eu vou votar certo. Ah, eu vou votar em tal político. Vou votar que nem o marketing que o Bolsonaro usou. Ele falou que era um político honesto e tudo mais. Mas tudo bem, ele entrou, ele virou o presidente do país. Mas o crime deixou de existir? Não. Por quê? Porque não é assim que as coisas funcionam. A minha visão, tá? A minha visão. E que eu acho que muito provavelmente funciona. As eleições, elas são uma mudança de poder, mas não o real poder em si, entende? Os presidentes, tanto o Bolsonaro como o Lula, eles são marqueteiros, entende? É a visão que eu vejo, é a visão que eu tenho, a perspectiva que eu tenho. Eles são marqueteiros, entende? Um vai ter uma oratória, né? Um objetivo a seguir, o outro vai ter o outro. Mas na realidade não muda muita coisa, entende? O país não vai, nossa, mudar extraordinariamente. Não vai. A única coisa que muda mesmo, sinceramente, é uma guerra civil, é isso mesmo. É uma derrubada de Estado, uma revolução. Tirando isso, não tem como mudar. Não tem. Porque já tá tudo inserido, tá tudo interligado, entende? É só você analisar ah, as músicas de hoje em dia, a influência que o crime organizado tá tendo sobre a política e tudo mais. Isso tudo tá interligado, entende? Tá tudo interligado. E é isso. Basicamente isso. A gente tem um grande problema social, um grande problema de segurança, não só de segurança, de corrupção e tudo. Corrupção, segurança, tudo bem merda mesmo. E tá tudo ligado, entende? Esses grandes influenciadores, essas pessoas que. As músicas que são inseridas para a sociedade, tá tudo ligado, tudo tá financiado pelo próprio Estado, tá tudo em conjunto, entende? Eu não falo que não deveria existir, o funk não deveria existir, essas coisas. Eu não falo isso, eu não tenho essa visão, sabe? Essa visão totalmente radical. Tudo bem, a cultura, o funk é uma cultura de periferia, essas coisas, tudo bem. Pode ser inserido, as pessoas podem curtir o que elas quiserem, ninguém. A gente não deveria viver numa ditadura, mas só que a gente tem de analisar, velho. O que que tá sendo entregue, entende? É só você analisar o nível que tá sendo. O nível que o funk tá indo, o nível que as músicas estão indo. Tudo de péssima qualidade, tudo bem simplório mesmo, pra pessoa ser um retardado. Entende? Aí você vai aceitar tudo que ocorrer, ou você vai seguir um caminho de ser um criminoso. Entende? Basicamente isso. Sabe? E bom, aí eu penso, se um dia eu for um grande influenciador ou coisa assim, aí você vai pensar, ah não, você vai ser a esperança, né, o Heráclito. Não. Eu não vou nem sequer correr meu risco. Porque se um dia, vamos supor, esses dois vídeos que eu tô fazendo, eu não vou tocar muito nesses assuntos, sabe? Eu tinha uma perspectiva de que ia fazer um vídeo gigantesco, falar muitas coisas, enfim. Mas eu tenho muita coisa pra falar. Mas eu não vou tocar muito nesses assuntos porque eu não quero que seja o foco só isso no canal, entende? Mas eu também não vou tocar muito nesses assuntos, porque se eu me tornar uma pessoa relevante, ou um cara que incomoda o Estado, ou qualquer coisa assim, ou incomoda o crime, essas coisas, cara,
Sou a primeira pessoa a ser eliminada, entende? E eu vou virar um mártir? Ah, eu vou ser o cara que vai falar a verdade. A verdade já tá aí, bem na nossa cara, entende? É só você ter a lógica e perceber. Eu não vou pôr minha vida em risco, sabe? Vamos supor, se eu crescesse bastante. Muita gente poderia falar isso, né? Porque o que acontece muito com os influenciadores, essas coisas, vira deputados, essas coisas. Não, jamais, mano. Sério. Eu não vou virar político nem nada. Porque eu sei que não vou mudar em nada. E se eu for um incômodo, eu vou ser apagado. E o que vai acontecer? O país vai continuar a mesma merda, vai continuar tudo como tá. E nada vai mudar. Infelizmente é isso. Você vê as pessoas reclamando de como são as coisas e tudo mais. E elas vão continuar sendo assim. Às vezes, infelizmente, eu tenho uma perspectiva até mais negativa, né? De que o país vai caminhando para ser aqueles países, sabe, bem merda mesmo, tipo Haiti, essas coisas, sabe? Porque é o que tá acontecendo, né? O crime tá crescendo mais ainda e o Estado ficando mais corrupto, entende? Então, bem complicado. Que nem o Nascimento fala no filme, né? Os filmes eles deixam coisas implícitas, sabe? Não tem como mudar as coisas, entende? O sistema é foda. E é isso. A única coisa que muda, que nem eu falei, essa é a minha visão. É uma guerra civil mesmo. Tipo, a sociedade tivesse a consciência e derrubasse o próprio Estado, sabe? Mas sabe quando isso vai acontecer? Eu não vou falar nunca, né? Mas acho muito difícil isso acontecer. Então, as coisas vão continuar ruins. Mas essa é a minha visão. Essa é a minha visão. Essa é a minha visão sobre crimes, essas coisas. Se as coisas fossem seguidas de forma certa, punido o crime hediondo da forma que ele deve ser punido e ressocializasse e desse educação para a sociedade. E para os jovens, né? Tudo daria certo. Tudo seria muito melhor. Mas não vai ser assim. A educação ainda vai continuar ruim. Vão existir influenciadores ruins. Sabe? Você vai ser influenciado a ser um criminoso. De acordo com o que você escuta. Toda a cultura, tudo que insere você vai te alimentar a seguir o mal. Ou simplesmente não lutar pelos seus direitos. E essa é a triste realidade. Mas acho que a esperança é a última que morre, né? Às vezes, com as próximas gerações, as coisas mudam. Enfim, é isso aí. Essa é a minha visão. E você? Comente aí o que você acha. Você concorda comigo? Discorda? Enfim. É isso aí. Tá? Bom, vou encerrar esse vídeo. Eu acho que eu não vou tocar mais nesses assuntos. Não sei. São assuntos muito polêmicos e enfim. É isso aí. Qualquer coisa eu faço uma live sobre isso algum dia, enfim. Sei lá. E volto a tocar nesses assuntos. Mas eu acho que não em vídeo. Essa é a minha visão e enfim. Tá tudo descarado pra todo mundo. É só você ter a consciência e ver. Enfim, tenho 20 segundos pra encerrar. Bom, é isso aí, pessoal. Fiquem bem, fiquem vivos e até.